Para mais um vídeo do Rápidos no Mar. Eu sou o Alexandre Castro e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre as batalhas do Training Camp. Lembrando que temos esse vídeo em formato de texto e muitos outros textos lá no rapidosnomar.com.br. Textos novos todos os dias, mesmo no período mais crítico e monótono da off-season, quando não tinha notícia, temos textos para vocês lá. Bastante vídeo aqui no canal, então se você a gente analisou os free agents que chegaram no Seahawks, os draftados, um vídeo para cada um. Então dá uma olhada lá. E agora a gente vai entrar na última fase da off-season, que é o training camp. Depois a gente vai ter já os jogos de preseason. O que é o training camp? Bom, eu não vou entrar em tantas definições do que exatamente são, mas a gente teve os OTAs mês passado. E o que são os OTAs? São algumas sessões de treino, mas é tudo muito leve. Então, assim, os jogadores nem usam proteção total, os pads e tal, porque não é permitido contato e tal. Então, assim, dá para treinar algumas coisas, mas, por exemplo, pressão mesmo ao quarterback, você não vai ver, porque a galera não tá bloqueando daquele jeito, os caras não podem encostar no quarterback, coisas do tipo. Agora começa o training camp, ainda tem algumas restrições, por exemplo, o sindicato de jogadores coloca uma limitação de repetições que se pode ter. Então, por isso que o training camp no começo tem treinos todos os dias da semana, diferente do futebol, por exemplo. É, mas é essa a fase final. Então agora a gente começa a ver, por exemplo, os jogadores de linha defensiva podem se destacar mais nessa fase. O próprio duelo entre corner e wide receiver agora se permite um pouco mais de contato, então dá para analisar melhor. Não tem tanto mais aqueles treinos de 7 contra 7, né? Mas 11 contra 11. Então é esta fase que às vezes se decide muita coisa, né? Então são os treinos, assim, quando entra no ritmo de treino mesmo, vamos dizer assim. E aí, como falei, em agosto, eu não sei exatamente quando esse vídeo está saindo, mas o training camp dos Seahawks começa dia 23. Alguns desses treinos são alguns trechos, né? Os treinos passam lá no canal do Seahawks, lá no YouTube. Então vocês podem dar uma olhada. Não é nada demais, mas você acaba pegando alguma informação da galera que cobre lá. E então, assim, durante o training camp, costuma-se a haver decisões sobre alguns pontos de dúvida. Então, é isso que esse vídeo vem trazer. Então, o primeiro ponto de dúvida que eu coloco aqui é a posição de center. Os Seahawks, a gente colocou os centers aí, acho que cada 10 mock drafts, pelo menos 8 ou 9 tinham um center para os Seahawks. Então, assim, apesar dos Seahawks terem escolhido 3 jogadores de linha ofensiva, tem 2 pontos importantes. Né? O Grayson foi um cara de primeira rodada, mas a próxima escolha só foi lá na sexta, com o Cableton, e que é um tackle que deve jogar como guard. E a outra foi o Mason Richmond, que é o cara que eu menos acredito que vai fazer o rosto, né? Entre os draftados. Né? Vai precisar de um destaque que ele não mostrou em Iowa, pelo menos. Mas não veio nenhum center. E como é que tá a situação de center? Tá o Oluwatimi, ele é o center titular. O Jalen Sandel é o reserva, tem alguns snaps com o time titular. Eu acho que também para pegar o ritmo do pessoal. Mas assim, o Oluwatimi tá à frente. E o Seahawks não tem um terceiro, né? Assim, porque em tese existem dois terceiros, vamos dizer assim. O Federico Marantes, que é o cara que veio dos undrafted, ou seja, não coloca tanta fé assim nele. E o Christian Haynes. Ah, o Christian Haynes, quando foi draftado, vocês viram aqui, a gente falou também sobre a possibilidade de ele ser movido para center. Mas que não foi o que aconteceu na temporada de calor dele, mesmo ele tendo inúmeras dificuldades para bater um gigantesco e poderoso Anthony Bradford. Ah, então, assim, mesmo assim, não houve. Ele está tendo alguns snaps como center, mas eu não acredito que seja num nível de transição para center. Mas, por exemplo, não sei se vocês lembram, há anos atrás, o Damien Lewis precisou ser center uma vez. O jogo contra os Cardinals, que foi um jogaço. É, ele... Os dois centers se machucaram,
até o center do practice squad não tinha mais, foi muito em cima da hora e tal. Então o Damian Lewis teve que virar um center de emergência. Então eu acho que o Christian Haynes treina nesse nível, no mesmo nível do Lewis. Assim. Pega alguns snaps ali para aprender como é que joga, lança a bola para trás, para meio que garantir isso. Então eu acho que realmente a real disputa está entre o Oluwatimi e o Sandel tá atrás do Oluwatimi nessa disputa. O Oluwatimi é um cara que eu fui reassistir os jogos. Eu acho que ele foi o jogador que eu mais gostei ao reassistir os jogos. Assim, eu tinha uma visão, vamos dizer assim, sei lá, a temporada do Oluwatimi foi nota 5, depois que eu assisti ela mudou para nota 7,5. Assim, eu acho que foi um dos caras que mais cresceu quando eu reassisti mais com calma os jogos. Gostei muito do trabalho dele no jogo corrido, melhor do que eu esperava. Assim, o cara mostrou uma fiscalidade que o Seahawks estava precisando. Deu uma estabilidade nos stands e blitz. Um bom líder. Para quem não sabe, ele é um cara que começou a carreira em Air Force, se mudou para Virgínia, depois terminou em Michigan, sendo que seus 2 últimos anos ele disputou para ser o melhor OL interior de linha ofensiva do college, ganhou no último ano, ganhou para melhor center, fez parte da melhor linha ofensiva, né, em questão de prêmios. Então, assim, é um cara condecorado, vamos dizer assim. Qual a grande questão do Oluwatimi? Potencial atlético. Que é uma coisa que parece que a linha ofensiva do Seahawks quer. Assim, o Cabeldu, draftado extremamente atlético, o Isabel extremamente atlético. Os caras que vieram que jogavam no Saints também eram atléticos, precisam dessa mobilidade, que é o ponto mais fraco do Oluwatimi. Como eu disse, eu acho que eu sempre achei ele um bom pass protector, mas com problemas no jogo corrido por conta dessa velocidade. Mas eu acho que ele começou a se adaptar melhor a, a saber como jogar dentro das limitações dele. Então, assim, eu vou melhorar meus ângulos para ter que correr menos. Então, foi um trabalho, assim, foi a primeira temporada dele como titular, né? Ele assumiu na metade ali quando o Conor Williams abruptamente se aposentou. Então, acho que os Seahawks vão colar o time mesmo. Teve chances, sim. Por exemplo, o John Schneider não pode falar isso. Teve chances, sim, de draftar um center para um center titular. Apesar da classe ser fraca, assim, fraca não, escassa, né, na posição. Então eu acho que o time vai com o Oluwatimi, a não ser que vale lembrar que ano passado começou o Oluwatimi contra Nick Harris e no final das contas nenhum dos dois foi o titular. O time contratou o Conor Williams e ele virou o center titular. Eu não acho que isso vai acontecer esse ano. Pelo menos na Free Agents não tem. Só se o time ficar muito insatisfeito e for procurar uma troca, faz algum sentido. Mas, assim, o cara da Free Agent chegar para ser titular, acho difícil. Talvez seja mais fácil contratar um Brandon Scherf da vida para ele virar right guard e liberar o Christian Haynes para virar center. Se, né, o time realmente estivesse treinando o Haynes nessa transição, que eu não acredito que esteja acontecendo, beleza? Ponto 2 é o grupo de wide receiver. Tem muita gente aí nesse grupo de wide receiver e alguns com características similares. Vamos citar aqui os nomes mais vale a pena. Né? O Jackson Smith e o Jigba Cooper Cup, a gente nem fala, são duas posições cravadas. Meio que tem o Marcus Valdes-Scantling, que eu acho que vai fazer o roster, mas não é um cara que eu boto 100% como alguns analistas colocam. Assim, apesar do Scantling saber conhecer o esquema, ser um bom fit para o esquema, ele é um cara que estava meio que no marasmo, se redescobriu em alguns jogos contra os Saints. Então, assim, não é uma garantia que ele vai brilhar. Depois dele tem o Torrey Horton, que para mim tem habilidades que os outros wide receivers do Seahawks não têm. Então isso dá uma boa vantagem para ele. Então aí já seriam 4 posições. Em tese o Seahawks traria mais 2 wide receivers. Só que para essas 2 vagas você tem o Rick White, o Derek Young, Jake Bobo, Cody White. Para essa vaga ainda tem o wide receiver retornador que os Seahawks trouxeram, né, para essa função. Então, assim, são 4 a 5 caras disputando essa última vaga, essas 2 últimas vagas. Eu acho que o Jake Bobo larga um pouco à frente, porque dentre esses caras, todos eles ajudam em bloqueios, no jogo corrido,
nos times especiais, né? O Derrick Young quando está saudável, um dos melhores gunners da liga. O Rick White bloqueou 4 punts, mais do que qualquer outro time no college, na temporada passada. Mas eu acho que ofensivamente, o Jake Bobo é o que mais produziu entre eles. E assim, se fosse para eu arriscar ou dizer o que eu queria, seria o Bobo e o Rick White. Porque o que é que pesa contra o Rick White? Ele é um cara um pouco menor, então provavelmente ele vai jogar como slot receiver na NFL. Apesar de não ter jogado assim no college. Mas aí você já tem o Cooper Kupp, o Jackson Smith e Jigba que fazem essa opção de slot. Então, será que não seria o Seahawks não chegaria de forma redundante assim? Estaria repetindo demais o perfil. Mas seria um cara que eu queria porque é um cara que para mim pode virar capitão dos times especiais. Isso é realmente um grande destaque, assim, a habilidade que ele tem para cobrir punts, bloquear punts e bloquear para kickoffs é muito boa. O Cold White é um cara que já está veterano demais, assim, teve jogos de destaque ano passado, bloqueou um punt, teve algumas boas recepções, mas assim, muito pouco para um cara que já saiu do college há bastante tempo e prefiro apostar num cara mais jovem. O Derek Young é um potencial atlético incrível, mas infelizmente ficou só na promessa. Sim, os Seahawks usaram pouquíssimas vezes. Ele só teve um alvo na temporada passada, que foi na semana 1 contra o Denver Broncos, que ele não recebeu, inclusive. Foi o passe incompleto. Então, tirando isso, o resto da temporada inteira ele só jogou nos times especiais. Teve, acho que, pouco mais de 20 snaps no ataque. E é um cara que se machucou muito. Então, assim, quando ele foi draftado, ele vai correr com a bola, ele vai ser um falso fullback ali e tal, mas nunca aproveitaram ele dessa forma. E eu acho que tem menos a ver ainda essa nova comissão técnica. Então, assim, se fosse para apostar essas duas últimas vagas, eu colocaria o Bobo e o Rick White, mas nada fechado. Bom, próximo ponto é sobre o running back número 3. Em condições normais de temperatura e pressão, todo mundo saudável, o Ken Walker é o running back 1, o Zach Charbonnet é o running back 2. Precisou durante muito tempo ser running back 1 na temporada passada, pelas lesões do Walker. E aí existe uma grande dúvida. Né? O Seahawks ano passado só levou 3 running backs, incluindo o fato deles cortarem o George Olani, que teve uma super preseason, para manter o Kenny McIntosh, né? Que não foi tão bem assim. Então, era mais provável que o Seahawks levasse 4 running backs do que cortasse o Olani. E aí o Seahawks foram lá e cortaram o Olani, que eles fazem sempre que a gente não espera. Então, eu não sei se o Seahawks vão levar 4 running backs ou 3 running backs. Mas aí fica uma briga grande porque chegou o Damian Martinez. E esse é um cara que eu deposito muito minha confiança. Infelizmente, eu não vi ele como recebendo destaque nos treinos. Né? Não teve essa informação, então não sei se ele realmente tá conseguindo ter esse destaque lá. Mas assim, para mim, ele é uma candidata a maior estilo desse draft. É um cara que tem potencial para ser titular. Não estou dizendo que ele é melhor do que o Dante Walker ou que o Zach Charbonnet. Estou dizendo assim que se ele virar titular, ele não vai fazer feio, como por exemplo. Não é nem que o Kenny McIntosh seja ruim, mas eu acho que ele pode fazer mais do que o Kenny McIntosh. Eu acho que ele tem um fit melhor com esse ataque. É um cara bem físico e tal. Então, vai ter essa briga aí e vai depender muito se o Seahawks vai levar 3 running backs ou 4. Talvez um grande diferencial seja o trabalho desses caras no pass protection e recebendo passe. Então, é o que eu falei em outros vídeos. Se eu fosse o Dami Martinez, eu estava trabalhando bastante nisso, que foi algo que ele não foi tão explorado no college. Porque como ele era um bom running back, o time pouco usava ele recebendo passes ou protegendo o QB. Então, essa função aí também vai precisar de que se tome uma decisão. Então, wide receiver, center, é, wide receiver, center, running back 3. E agora vamos para a maior de todas. A última
disputa. Bom, a última disputa é para a função de right guard. Foi um problema na temporada passada. A gente viu, começou revezando o Anthony Bradford, meu Deus, e o Christian Haynes. A gente achava que era algo temporário. O Haynes está se adaptando ao NFL, então beleza. E aí o Anthony Bradford vira titular em tempo integral, que para de revezar. O Haynes é tratado como se tivesse problemas de força e de técnica, por isso ele ficou no banco. E aí o Anthony Bradford se machuca. Então, normal, natural, é que o Haynes vai assumir. O McDonald fala que não, o Laumea também está na briga. Beleza, mas parece ser mais um bom discurso para manter todo mundo competindo que qualquer outra coisa. Chega o jogo contra os Jets e realmente o Laumea venceu a disputa e virou right guard durante o resto da temporada. O que é um negócio meio absurdo, porque o Laumea estava inativo nos jogos para o Haynes estar ativo. E aí quando o Haynes tem a chance de virar titular, ele dá uma chance para um cara que nem estava jogando. Então assim, como esse cara pode estar treinando melhor do que o outro se ele não estava nem ativo? Então assim, complicado essa situação. E aí começa a temporada, o Christian Haynes postou inúmeros vídeos treinando, a galera da OL no geral, né? Ele e o Mike Jarrell fizeram alguns intensivos lá. O Abraham Lucas mostrando que estava se recuperando de lesão. O Charles Cross que tinha ganhado mais força. Então, começou do jeito que terminou. Quer dizer, começou do jeito que começou no ano passado. Então, Anthony Bradford e o Christian Haynes dividindo essa função. Em alguns dias de treino, o Haynes virou o right guard titular. O Seahawks ainda tem o Bryce Campbell-Drew, que é um cara que eu aposto muito, que eu queria ver no time titular. Por isso eu queria tanto que o Christian Haynes tivesse a chance de virar um center, porque além de a gente poder ter algum upgrade como center, a gente ainda poderia pegar o Campbell-Drew. Mas não é o que eu acho que vai acontecer. O Almeida meio que eu acho que é outro absurdo também, se o cara terminou como titular em cima do Haynes, né? Eu acho que o justo era no mínimo ele começar como segundo ali. Mas ele foi colocado como reserva do Grey Zabel, foi pro outro lado. E o Cabedu é o right guard 3. Então, assim, tem bastante gente disputando essas vagas, mas, ao que parece, vai ficar mesmo entre o Haynes e o Bradford. Como eu disse, existe essa chance de jogar o Haynes para dentro, né, para center e ter essa disputa um pouco menor, mas eu acho que não vai ser isso que vai acontecer. Eu acho mais provável o time cortar ou trocar o Bradford do que o Haynes virar center. Assim, em situações normais. A não ser que, por exemplo, vai que o Olu se machuca e o Sandel também. Aí precisa virar um center de emergência. Não, virando em situações normais, eu acho mais provável o Bradford ser cortado e o Haynes virar titular como right guard do que o Haynes ser jogado para cima. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não tenho se assustado muito com a minha cara feia. Já basta a minha voz. Essas são as maiores disputas de posição que eu acho que vão acontecer nesse training camp. Como eu disse, começa a criar expectativas, porque agora é fase final, fase de começar a montar seus fantasies. Inclusive vai ter fantasy lá da linha, a gente teve 4, fantasy lá da página, acho que a gente teve 4 ou 5 ligas ano passado. A ideia é ter no mínimo o mesmo número esse ano. E é isso. Já começam os jogos de pre-season, então aquela saudade termina. E a gente pode ver o nosso Seahawks de volta em campo. Um grande abraço e Go Hawks!